Então, olha só, a infecção do trato urinário ITU é definida pela presença da bactéria na urina, tendo como limite mínimo definido a existência de 100.000 unidades 100.000 unidades formadoras de colônias bacterianas por milímetro de urina. Assinale a alternativa acerca da ITU, infecções do trato urinário. E aí a questão que é a informação incorreta, certo? A questão que é a informação incorreta. Primeiramente, na primeira aqui está escrito: a infecção urinária pode ser sintomática ou assintomática. Então vamos começar a falar sobre se ela de fato pode ser assintomática, etc e tal. Primeira coisa, definição, né? O que é ITU, né? A presença de micro-organismo no trato urinário. Ponto, acabou. Né? E aí você tem cistite, né? Você tem a cistite e você tem a pielonefrite. A cistite, né? Causa infecção uma infecção na bexiga, e a pielo é uma infecção, né? Deixar assim, é uma infecção no trato urinário superior. Vou aqui, infecção superior, né? No trato urinário superior, ou seja, as bactérias conseguiram ascender para essa parte superior do trato urinário, gerando infecção nos rins, por exemplo. Gerando infecção nos rins. Tá certo. E ambas possuem sintomatologia, né? Ambas possuem manifestações clínicas. Então, quando eu falo que infecção urinária pode ser sintomática ou assintomática, essas duas aqui, elas vão causar alguns sintomas. Mas será que elas podem de fato ser assintomáticas? Estão seguindo a mesma lógica para responder essa questão aqui? A colonização, né, nessa região ali da uretra, geralmente é por bactérias enterobactérias da flora fecal, né? Por exemplo, a Escherichia coli. Mas existe 3 tipos, né, ou 3, na verdade 4 classificações dessas infecções. Você tem a cistite, que eu já comentei sobre, né? Que é uma ITU, infecção do trato urinário baixo, lá na bexiga. Tem a pielonefrite, que também é infecção, só que ITU, só que alta, né? Vai lá nos rins. Você tem a bacteriúria, assintomática, ou seja, você tem a presença aí de bactérias na urina, mas é assintomático. E você tem a complicada, né? Complicada, que é própria, por exemplo, de pessoas que têm alterações estruturais, funcionais, né? Na bexiga, por exemplo, idosos, né? Pessoas com algum tipo de comorbidade. A própria pielonefrite, ela pode ser classificada como complicada. Quando essa ITU ela atinge os homens também, geralmente ela é considerada complicada também. Então, essas são as classificações das ITUs, beleza?
Vamos falar sobre a bacteriúria assintomática, já que é o foco dessa questão aqui, ó. A bacteriúria assintomática. A bacteriúria assintomática, ela diz respeito à presença de bactérias na urocultura, bactérias, né? Mas é assintomático. Porém, existe um momento que você precisa tratar os raios dessa bacteriúria assintomática. Por exemplo, grávidas, né? Transplante renal recente, né? Imunossuprimidos, né? E procedimentos urológicos invasivos. Esses são os motivos pelos quais você deve tratar. Então, realmente existe, né, tipos que envolve a infecção urinária sintomática e assintomática, recebendo na ausência de sintomas a denominação de bacteriúria assintomática. Então, essa está certa e ela que é a correta, então a incorreta, então essa daqui não será a resposta, embora ela esteja com as informações corretas. Beleza? Os sinais e sintomas associados à infecção urinária incluem polaciúria, urgência miccional, disúria, alteração na coloração e aspecto da urina. Será mesmo? Então, primeiro ponto. Por que isso ocorre? Nós precisamos analisar a epidemiologia. Epidemiologia. Geralmente, as mulheres desenvolvem mais infecções do trato urinário. E isso porque ali a região, né, genital da mulher tem maior proximidade da uretra com o ânus. Então as bactérias, enterobactérias, mais facilmente podem acabar ascendendo ali na uretra, que tem um comprimento menor do que a do homem, e infectar a bexiga, tá certo? Então, epidemiologia, as mulheres, né? Epidemiologia, as mulheres, ou seja, quem mais desenvolve ITU, infecção do trato urinário, são as mulheres. Quando a gente fala de fatores de risco, eu também vou dizer que são as mulheres, são idosos, né? Eu vou dizer também sobre a higienização inadequada, né? Sobre tudo isso aí. E o agente etiológico mais importante nesse quadro é a Escherichia coli, ou Escherichia coli, certo? Que, né, ela é famosa por causar aí a ITU, tá bom? E ela é uma enterobactéria. Mas não só ela, né? Existe muitas outras, como as Klebsiellas, Pneumoniae, Enterococos, fungos e pseudomonas. Mas a Escherichia coli é o carro-chefe. Então, por que ocorre esses sintomas, né? Tá, a letra B aqui. Na cistite,
como ocorre na bexiga, é uma itu baixa, você vai ter de fato a urgência miccional, né? Está afetando a bexiga. Você pode ter ali também, ó, hematúria, sangue na urina, o que vai afetar a coloração, né? Afinal, você tem bactérias ali que estão infectando a região da bexiga, que pode causar uma hematúria que, né, como está ali na região da bexiga, vai alterar a coloração da urina. Também nós temos aí polaciúria, né, que diz respeito à quantidade, né, que a pessoa vai ao banheiro. Então ela tem uma tendência de urinar mais, né? Vou colocar a cansetinha para cima, urinar mais. E disúria, né, que é um ardor a urinar. E ainda é possível ter uma dor suprapúbica, né? Ainda é possível ter uma dor suprapúbica. Beleza? Show de bola. Então, olha só. Falamos da cistite. Agora, olha a pielonefrite. E olha só, então, os sinais e sintomas associados à infecção urinária incluem polaciúria, ok. Acabamos de falar, urgência miccional, ok. Disúria, ok. Alteração na coloração e no aspecto da urina, ok. Então, aqui está tudo certo, né? Então, se está tudo certo, não é a resposta, porque é aquilo que é incorreta, né? Na pielonefrite, você vai ter febres, né? Febres. Você vai ter febre, né? Você vai ter vômitos, náuseas. Vai ter aqui o famoso sinal de... Tem outra Giordano positivo, né? E aqui você tem sintomas mais sistêmicos, né? E tudo isso daqui são características próprias da pielonefrite, que não fazem referências, por exemplo, a essas características aqui que são de uma cistite, né? Show de bola. Acho que deu para entender legal. Então a pielo é mais cruelzinha. Existem outras características, como do lombar, que pode irradiar para o abdômen e flancos, né? Mas não vou entrar no mérito. Então, para falar sobre diagnóstico, ou seja, finalizando essa etapa, assim, entre aspas, né? Finalizando essa etapa, vamos só falar aqui sobre, vamos ir para a terceira questão, ou para a letra C. É comum a ocorrência de dor abdominal, mais notadamente em topografia do hipogástrico, projeção da bexiga, e no dorso, projeção dos rins, podendo surgir febre. Então aqui ele está tratando da pielonefrite, que pode causar, né, essa dor lombar que irradia, né, para abdômen. Eu falei isso, né, e flancos. E a única que causa febre, náusea, é a pielonefrite. Então ele está falando da pielonefrite. Uma forma de identificar, né, através do diagnóstico é uma das melhores formas é a história clínica, né? Exame físico
e alguns exames complementares, né? Então eu vou focar aqui nos exames complementares. Olha só. Hemograma, prova inflamatória, como PCR, né? E outros exames laboratoriais. Também, né, você tem aí o EAS, que é o top das galáxias, né? O EAS ele vai identificar se tem, por exemplo, nitrito. Quem produz nitrito? Escherichia coli. Então, se tem nitrito lá na urina, então muito provavelmente tem a bactéria Escherichia coli. Pode encontrar também aí, né? Então aqui o nitrito positivo, né? Piúria. A piúria, né? Ela já trata, ela já diz respeito a uma grande quantidade de leucócitos na urina. Que são os glóbulos brancos, né? Mais aí de 10 mil, negócio aí. Tá feio. Tá certo? E também a famosa, se a gente fosse colocar aqui, ó, nitrito, piúria e a famosa bacteriúria, que é as bactérias ali na urina, né? Então, não existe só a Escherichia coli, né? Você tem a Klebsiella, proteus, mas o foco aqui é na Escherichia coli, tá certo? Desses exames complementares, vamos dizer assim, né? Ainda há, né? Na verdade, ainda há a opção de realizar uma urocultura para identificar qual bactéria. Você pode realizar, por exemplo, uma TC de abdômen para identificar a pielonefrite emfisемatosa, né? E uma ultrassonografia de rins e vias urinárias para investigar, né, cálculos ou hidronefrose, né? E é isso, são meios pelo qual para entender o que está acontecendo aí, são exames complementares, tá bom? Que valem a pena ser ditos. Agora, para tratamento, né, no que diz respeito à medicação, vou colocar aqui, ó, tratamento. E antes de ir para o tratamento, eu vou ler a questão letra E, porque a D a gente sabe que está certa, né? As infecções do trato urinário podem ser complicadas ou não complicadas. As primeiras têm maior risco de falha terapêutica e não são associadas a fatores que favorecem a ocorrência da infecção. Então, por que isso aí está real, né? Porque existe também duas classificações, que
que eu vou falar bem agora no tratamento, que é a cistite. Não complicado, né? Cistite não complicado. Vou colocar uma cor, sei lá, laranja aqui, cistite não complicado. E a pielonefrite ou itu, né? Ou itu complicada. Ainda existe mais um ponto que eu vou citar aqui. Deixa eu colocar aqui, cistite complicado, pielonefrite não complicado. E vou deixar aqui sinais. O que acontece? Na cistite não complicada, você consegue realizar o tratamento ali de maneira mais local, porque ele não é sistêmico, está mais voltado ali naquela região da bexiga. Então, quando aqui diz, né, por exemplo, as infecções do trato urinário podem ser complicadas e não complicadas, verdade. Até aqui está ok. Então tem a complicada e a não complicada, beleza. As primeiras têm maior risco de falha terapêutica e são associadas a fatores que favorecem a ocorrência da infecção. Então, as primeiras, né, no caso a complicada, né, tem maior risco de falhas terapêuticas e são associadas a fatores que favorecem a ocorrência da infecção. Isso é verdade, dado que é sistêmico, né? Então você outrora tratava só ali da via urinária, agora essa infecção bacteriana, por exemplo, na itu complicada, ela pode ascender para os rins e causar uma sepse, uma bacteremia, né, nesse indivíduo, dado que ela é sistêmica. Então você vai ter algumas querelas aí. E os sinais eu vou comentar agora, mas o tratamento da... Então essa aqui está certa, então como a questão que é incorreta, ela foi desclassificada. Então quando a gente for falar de cistite não complicada, nós temos que lembrar da fosfomicina e da nitrofurantoína. Quando a gente for falar da pielo ou itu complicada, nós temos que lembrar da fluoxacina. Duas vezes, ó, fluoxacina. Como assim? Porque existe a levofloxacina e a ciprofloxacina, os remédios para tratamento. E quando a gente fala aqui dos sinais, na verdade olhar os sinais e sintomas, mais febre, né? Mais queda do estado geral, então a pessoa está lá acabada, né? E aí você colhe a urocultura. Aí nesse caso aqui você faz urocultura, né? Trata empiricamente. Então você vai tratar baseado na evidência clínica. Vai tratar baseado na evidência clínica. E é isso.